Bom dia! Manhã de 26 de junho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 543. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 1, lemos assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Como é que é? Saiu um decreto da parte de César Augusto? Lucas, o problema dessa passagem é que Lucas diz que era para que todo mundo se alistasse, e ainda quando Quirino era governador da Síria. Mas, de qualquer forma, de acordo com os anais da história antiga, não temos o relato de tal censo que aconteceu. Vamos então à solução. Até recentemente, muitos dos críticos do Evangelho de Lucas achavam que ele havia cometido um erro nessa seção de mencionar esse censo debaixo de César Augusto, o que teria que ter acontecido 6 ou 7 anos antes do ano Domini, e como é mencionado por Gamaliel em Atos, capítulo 5, verso 37. Porém, a dificuldade em achar um material extra bíblico para suportar isso, muitos achavam que se tratava de um erro da parte de Lucas. Mas, de qualquer forma, recentes descobertas no meio dos acadêmicos têm mudado e eles têm admitido que é possível que Lucas tenha realmente descrito um censo que ocorreu. Vamos ver algumas evidências disso. Primeiro, vemos um povo que era subjugado e era obrigado a fazer juramentos e aliança ao imperador. E não era incomum o imperador requerer um censo para saber quantos homens ele poderia colocar no serviço militar, caso precisasse, e também para saber acerca da cobrança de impostos. Basicamente, essa relação entre Herodes e César Augusto, ela ocorreu durante o reinado de Herodes, e os judeus, historiadores como Joséfo, reporta que realmente Augusto tenha feito algum acordo com Herodes para que ele dominasse na terra e, consequentemente, impôs um censo para o controle das pessoas. Segunda razão para que se aceite esse censo: o período de registro era normalmente entre a cada 14 anos. Então, todos os papéis eram recordados e aí era possível que houvesse um censo nessa época. E outro censo seria já entre o ano 8 ou 7 depois da era cristã, quando Jesus já era adolescente aqui. Naturalmente, esse é um resultado da política de Augusto, marcar e instigar o povo, e principalmente o governador local, como é mencionado aqui. Lucas reconhece esse censo como um decreto de César Augusto. Terceiro, o censo era um projeto massivo e provavelmente levava anos para se completar. Então, já que esse censo, o propósito era a taxação, conforme menciona Gaio no ano 10 e 9, vemos aqui um período de 40 anos para completar tal censo. E isso era possível, mesmo até misturar com o censo do ano 8 ou 7 depois de Cristo, conforme vemos que vai acontecer. Então havia problemas na organização e preparação para que o atual censo ocorresse entre o ano 5 antes de Cristo e mais tarde. Vemos também, em quarto lugar, que não era um requerimento que estranho, porque o povo estava acostumado
a essa origem do censo e da propriedade, desde o decreto de Vibius Máximo no ano 104, que requeria que todas as casas e cidades e todos fossem marcados pelo censo. Os judeus, então, que viajavam, não eram comum eles serem registrados num censo, porque eles faziam também uma peregrinagem anual a Jerusalém. E as simples razões que pedem o censo, Lucas menciona no tempo do nascimento de Jesus. Portanto, o que Lucas relata aqui é bem possível que tenha acontecido, mesmo que a história geral não o registra. Fazia parte da política de Augusto, e Lucas nos provê um relato histórico fiel que podemos confiar. O Dr. Lucas também, como historiador, ele menciona isso e não há razão para nós duvidarmos desse relato. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje. É uma dificuldade mais histórica do que propriamente bíblica, mas que você possa meditar nisso e que, se alguma vez se ouvir falar, você já sabe como responder. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.